Pelo quinto ano consecutivo, Manaus, no meu Amazonas, ocupa a sexta posição entre as maiores cidades em produto interno bruto do país. A capital do meu estado do Amazonas atingiu a marca de 48,5 bilhões em riquezas geradas em 2010, segundo recente pesquisa divulgada pelo IBGE. Com esse resultado, Manaus se posiciona de forma diferenciada das demais capitais da região norte do país e do Nordeste. Além disso, Manaus dá demonstrações fortes de estímulo ao crescimento econômico brasileiro. No Amazonas, os municípios de Coari, Itacoatiara, Parintins, Manacapuru e Manaus, juntos, concentram 87,4% de todas as riquezas geradas no ano de 2010. Somente Manaus, naquele ano, foi responsável por 81,3% do PIB estadual, o que reforça a posição de que Manaus, capital do estado do Amazonas, é uma cidade-estado em função da excessiva concentração do poder econômico na capital, que tive a honra de ser prefeito por 2 vezes. Ainda segundo o IBGE, Manaus produziu o equivalente a 1,3% do PIB nacional. Juntamente com São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte, Manaus foi responsável por 25% de toda a riqueza produzida do país em 2010. Os robustos números conquistados por Manaus são motivos de orgulho para todo amazonense. Esses dados são um reflexo positivo do trabalho e esforço da população do meu estado e das indústrias que apostam no Amazonas. A presença efetiva de Manaus no PIB brasileiro se dá principalmente pelo peso estratégico do polo industrial de Manaus. As mais de 500 indústrias lá instaladas são capazes de promover o desenvolvimento do meu estado do Amazonas e incrementar a economia do país por meio de expressiva produção de riquezas. Mas, ao mesmo tempo em que o polo industrial de Manaus se afirma como importante alternativa para o progresso do meu estado do Amazonas, fica evidente também que os resultados da produção do polo se concentram basicamente na capital, gerando uma grande disparidade em relação ao interior do meu estado. Senhoras e senhores senadores, a economia do meu estado se desenvolve especialmente pela força do polo industrial de Manaus. No entanto, a distribuição das riquezas não ocorre de forma isonômica. É extremamente positivo comemorarmos a 6ª colocação consecutiva de Manaus no ranking do PIB brasileiro. Porém, é oportuno avaliarmos a necessidade de se incrementar políticas de desenvolvimento econômico para os municípios do interior do estado do Amazonas. O PIB de Manaus certamente continuará influenciando significativamente na produção industrial. Os resultados alcançados nos últimos anos caminham para isso. Mas é chegado o momento, no entanto, de transferir efetivamente esse valor para todo o estado do Amazonas. É necessário criar mecanismos que levem as empresas instaladas no polo industrial de Manaus, por exemplo, a reaplicarem boa parte de seus lucros no Amazonas. Dessa forma, mais empregos, mais riquezas serão gerados. Além disso, é preciso estudar alternativas de desenvolvimento econômico às regiões mais isoladas do meu Amazonas. É fundamental a instalação de novos polos industriais, de incentivar a agroindústria, a piscicultura, o bionegócio e tantos outros segmentos produtivos que o Amazonas disponibiliza naturalmente. Em suma, a importância estratégica do polo industrial de Manaus é indiscutível e há anos vem colhendo bons resultados. O que está evidente para todos nós é a necessidade de expansão da economia para todo o estado. E é pulverizando a economia do Amazonas para o interior que diminuiremos a dependência dos municípios mais carentes dos recursos repassados pelo governo estadual e federal, criando incentivos concretos de desenvolvimento e diversificando as atividades econômicas
em todo o estado do Amazonas, daremos um salto de qualidade na produção de riquezas e, consequentemente, ampliando nossa participação no cenário econômico brasileiro. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.